Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário. Hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente, porque como esse é o nosso episódio número 171, ou seja, 171, a gente hoje vai falar um pouco sobre os mitos dentro da veterinária. A gente selecionou aqui alguns e eu vou passar aqui o que pode ser mito e o que não é. Então vamos lá. Primeiro, nariz seco é sinal de febre? Não necessariamente. Porque se vocês pensarem que num dia mais frio, seu animal vai estar com a respiração mais tranquila, né? Diferente de um dia mais quente, que ele vai estar com a respiração um pouco mais ofegante. O nariz vai estar úmido num dia mais quente. E num dia mais frio, esse nariz pode estar seco. E não necessariamente ele vai estar com febre. Um local legal para vocês poderem perceber se o animal está com febre ou não é dentro do ouvido. Com o dedo dentro do ouvido ou na barriga, você consegue perceber esse aumento da temperatura. E aí é uma maneira mais eficiente de vocês saberem se é febre ou não do que analisar pelo nariz, se ele está mais seco ou mais úmido. Então, o nariz seco, inclusive, ele pode estar relacionado à própria secura, no caso nosso aqui de Brasília. Pode estar relacionado até... Tem alguns distúrbios dermatológicos, se não me falha a memória, eles podem dar não só o nariz mais seco, como o nariz descamando. Então, aí o legal é vocês procurarem o veterinário. Beleza? Vermífugo. Só precisa dar quando você vê verme nas fezes? Bom, aqui tem controvérsias entre autores, tá? Na minha opinião, e na opinião de alguns veterinários, inclusive quando o Dr. Galvão esteve aqui para falar de gastroenterologia, a gente comentou a respeito disso, que o ideal seria realmente você só dar o vermífugo se ele tiver sinal de verminose. E um desses sinais é você ver o verme nas fezes. Ou se você quiser ser mais precavido ainda, faz o exame de fezes desse animal, dando positivo, entra com vermífugo. Alguns autores colocam que a questão de você vermifugar com frequência pode levar, inclusive, a alterações gastrointestinais ou a possíveis resistências a esses vermes. Cães e gatos precisam tomar vacina todo ano? Bom, aqui a gente também tem algumas divergências, mas aí eu vou dar a minha opinião. O guideline da Associação Mundial, o que ele recomenda? Faz-se a vacinação normal, aquele processo de vacinação de filhote, renova-se a vacinação com 1 ano da vacina múltipla, e aí você depois de 3 anos pode fazer o vacina e teste. Titulação tá legal? Beleza, podemos esperar mais um pouco. Titulação caiu? Você vai vacinar, tá? Vacina de raiva, essa sim tem que ser todo ano, pela nossa legislação. A vacina de gripe, que é a de Bordetella, também ideal que se faça todo ano. E a vacina de giardia, que é uma vacina que tem no mercado, o guideline não recomenda fazer. Eles fizeram alguns testes com alguns animais vacinados, alguns animais não vacinados, e não houve diferença nesses animais. O que alguns colocam é que você consegue reduzir os sinais clínicos se o animal se contaminar. Aí eu volto a falar, minha opinião. A giardia é um parasita, é um protozoário. Então você não vai gerar imunidade contra um protozoário, uma vacinação não vai impedir que ele pegue. Então eu acho, inclusive, desnecessário ser feita. Mas eu volto a falar, é a minha opinião. Cadelas precisam ter pelo menos uma cria antes de serem castradas? Não. Tá? Não há essa obrigatoriedade de que o animal precisa procriar. E aí a gente pensa na questão, inclusive, de controle populacional. Não há essa necessidade de que as cadelas precisem ter pelo menos uma cria antes de castrar. Outra questão também, envolvendo aqui a questão da castração, não necessariamente a castração ela é obrigatória. Tá? Alguns estudos mais recentes, inclusive, colocam aí questões de desenvolvimento ósseo, possibilidade de tumores ósseos, possibilidade de alterações hormonais, não muda comportamento, tá? Então a castração ela é indicada para controle populacional, mas ela não é obrigatória para todos os animais, tá? Até porque
Se não me falha a memória, quando a Joana esteve aqui, no nosso episódio especial número 100, a gente comentou um pouco sobre isso. Então vale a pena procurar lá no nosso Instagram o corte. Vocês vão achar lá e aí vão conseguir ver isso também. Cachorro pode tomar remédio de gente? Cara, aí é uma opinião bem minha mesmo. O que me interessa quando eu vou fazer uma prescrição é o princípio ativo e não o palatabilizante, o veículo. Obviamente, alguns veículos interferem um pouco mais e aí você precisa ter uma noção um pouco mais do que é. Mas sim, pode tomar remédio de gente, até porque... E aí é uma crítica que eu faço constantemente, que é: produtos veterinários tendem a ter o preço extremamente alto. Se você comparar uma doxiciclina de uso veterinário e uma doxiciclina de uso humano, a doxiveterinária tem um preço muito alto. E aí, quando você pensa em adesão ao tratamento, esse valor elevado, se você pegar aí, por exemplo, um canecorso, pode ter 70 quilos. A cartela geralmente vem com 10 comprimidos de 100 miligramas. Um cachorro de 70 quilos vai tomar praticamente uma caixa por vez durante 21 dias. Aí você imagina o custo que fica isso. Para o tutor, a adesão ao tratamento fica muito mais fácil se você conseguir uma medicação com preço um pouco mais baixo, porque você garante a adesão ao tratamento. Então pode, eu não vejo problema nenhum. Tá? Raças pequenas não precisam de muito exercício? Cara, vai variar muito de raça para raça. Por quê? Se você pegar um Jack Russell, pô, aquilo ali é ligado no 220. Se você não gastar a energia dele, ele vai destruir sua casa. Ele vai precisar de mais exercício do que se você pensar num Chihuahua, que é um cachorro mais tranquilo. Um Yorkshire, por exemplo. O Yorkshire foi uma raça desenvolvida para caça. Então ele precisa de um exercício mais moderado. Então essa questão de dizer que raças pequenas não precisam de muito exercício, o exercício varia de raça para raça, de animal para animal. Então algumas raças pequenas precisam sim de exercício. Até porque, cara, é o jeito que vai gastar energia, é o jeito que ela vai conseguir não destruir sua casa, não destruir tapete, não destruir o tapete higiênico, não roer móvel, não estragar seu sapato. Então o exercício é sempre bom. Gatos sempre sabem se cuidar sozinhos? Cara, gatos se viram super bem só. Porém, nem sempre. Não adianta você pensar assim: cara, eu tenho um gato. Pô, beleza, estou com a viagem marcada, vou passar aí 15 dias fora, eu deixo a vasilha cheia de comida, deixo um monte de vasilha de água e o gato se vira bem sozinho. Cara, você está esquecendo que além do que pode estragar essa ração que está na vasilha, a água pode sujar. E a caixa de areia? Quem é que vai limpar? Eu ainda não vi nenhum gato que consiga fazer isso sozinho. Então, eu acredito que eles não conseguem sempre se virar sozinho, não. Gato castrado engorda? Cara, aí vai na questão de gato ou cão. Ele vai engordar se ele for um animal já mais quieto, que tenha uma atividade mais... uma atividade menor já desde filhote. Porque aí, nesse caso, é igual a gente. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu ando precisando perder peso. Mas não, cara. Alguns não engordam. Então, a gente poderia aí considerar como um meio mito. Por quê? Se o animal for um animal bastante ativo, a castração não vai interferir. Obviamente, quando você castra, você tem ali alterações hormonais e tudo que podem reduzir essa atividade do animal. Mas vai variar também com o próprio metabolismo do animal. Tá? Então, nem sempre engorda. Filhotes podem sair de casa antes de completar o esquema vacinal? Cara, o ideal é que eles não saiam para passear se não tiver completado o esquema vacinal. Porque esse esquema vacinal vai promover um estímulo sequencial no sistema imune para que ele possa desenvolver esse sistema imune e ficar mais resistentes a algumas patologias. Tá? Então, o ideal realmente é que ele só saia para passear e para pet, a não ser que você conheça muito bem o pet e consiga que ele seja o primeiro animal do dia.
eu recomendo realmente que você espere completar esse ciclo vacinal, tá? A língua do cachorro regula a temperatura do corpo? Não. Na verdade, o que acontece? Quando o animal tem uma hipertermia, ele aquece ou fica com calor, por assim dizer, ele aumenta a frequência respiratória. E manter a boca aberta enquanto ele está fazendo isso, você aumenta a troca de temperatura. Tá? Então não é a língua que regula a temperatura, mas sim essa respiração dele que vai ajudar a termorregular. Pulgas e carrapatos só aparecem no verão? Cara, não. Até porque aqui em Brasília, pelo menos o que eu tenho visto, é que não é só em alguma época do ano. Principalmente porque aqui em Brasília a gente não tem essas estações do ano lá muito bem definidas. A gente tem seca e a gente tem chuva. Tá? Geralmente, tendem a aparecer ao longo do ano todo, até porque se você tem casos de cães errantes, área rural, onde você vai ter bovinos, equinos. Então você tem a chance de ter carrapato ao longo do ano inteiro, dependendo da região, tá? Então não aparece só no verão, não. Cachorro velhinho não precisa mais de vacina? Cara, aí tem alguns colegas, alguns estudos que recomendam o seguinte: o animal mais velho, ele precisa sim, tá? Manter a vacinação em dia, porque ele já começa a ficar imunocomprometido. Então, o ideal é que você mantenha isso atualizado, porque você previne com que ele venha a se contaminar por alguma outra doença. Até porque, assim como eu citei na questão de que eles precisam tomar vacina todo ano ou não, o que acontece? Você faz esse estímulo. E por que se recomenda o vacina e teste? Porque você sabe se a titulação está legal. Por quê? Se você não faz esse controle da titulação, essa titulação de anticorpo ele vai cair. Até que chega uma hora em que essa titulação vai ficar muito baixa. E aí, ele pode sim adoecer com uma doença com uma dessas patologias que não seriam comuns acontecer em cães vacinados. Só cães de raça tem problema genético? Cara, pode ter. Qualquer cão pode ter alguma alteração genética. Até porque alterações genéticas eu vi uma vez de um professor que se a gente soubesse quando ia acontecer a alteração, ela não acontecia. Então a alteração genética pode acontecer a qualquer momento em qualquer raça. Tá? O que se sabe é que cães de raça têm esse mapeamento mais preciso. Tá? E hoje em dia, inclusive, se vocês assistiram o nosso episódio com o pessoal da Box for Pets, existe hoje teste genético, cara. Então você consegue definir qualquer animal, fazer um mapeamento genético de doenças, de coloração, do que vocês quiserem, cara. E tem crescido bastante, inclusive, para problemas específicos, oftalmo, oncológico, ortopédico. Então não são só cães de raça, não, que podem ter problemas genéticos. Patrocina nós. Pets podem ter diabetes, câncer, pressão alta? Sim. Sim, inclusive eu atendo alguns animais com diabetes. Câncer é algo que tem aparecido com uma certa frequência. E aí a gente entra na questão de não são só os tumores de mama, tá? Existem tumores ósseos, tumores de fígado. Já peguei alguns casos de tumores extremamente agressivos com comprometimento hepático, renal. Inclusive esse tumor era um tumor específico de um cão jovem, tá? De 1 ano aproximadamente, era um bulldog francês, que o tumor chegou a, inclusive, comprometer a aorta. Ele era um tumor inoperável. Então, sim, eles podem ter todas essas alterações, inclusive, não só diabetes, mas outros problemas hormonais, como problemas de tireoide, problemas de adrenal, pressão alta. Já peguei cão com vitiligo. Então, cara, podem ter qualquer um desses problemas.
Cães comem grama para vomitar? Em alguns casos, sim. Porque, como eles não digerem a fibra, eles tendem a fazer isso para provocar o vômito, sim. Usar antibiótico de amplo espectro resolve na dúvida do diagnóstico? Não. Você mascara o seu diagnóstico, tá? Você usar um antibiótico de amplo espectro, tá? Como teste diagnóstico, eu não acho nem aconselhável. Porque você pode, inclusive, promover o crescimento de bactérias resistentes, tá? Então, cara, hoje em dia a gente tem tanto avanço para o diagnóstico, cara, são exames de sangue, exames de imagem, uma anamnese bem feita, um exame clínico bem feito. Não precisa estar entrando diretamente com antibiótico para você tentar resolver um diagnóstico, tá? Exame clínico é menos importante que exames laboratoriais? Cara, como eu já citei algumas vezes aqui, eu sou um veterinário velho. Eu tô com 21 anos de formado. E eu sempre escutei uma coisa, que aí isso serve para todos aqueles que são estudantes, ou aqueles que estão se formando e tudo. Cara, a clínica é soberana. Até porque você não tem como definir qual exame você vai fazer se você não fizer uma avaliação clínica eficiente. Porque não adianta o animal chegar para você fazer uma avaliação clínica mais ou menos e resolver pedir uma bateria de 15, 20 exames, alguns deles, inclusive, que podem não ser nem conclusivos para o que você quer, ou exames que possam ser extremamente caros, como eu peguei já alguns casos de, pelo menos aqui em Brasília, de alguns exames, cara, que custam em torno de 2, 3 mil reais. Cara, a gente fala assim, se precisar, eu vou fazer. Cara, beleza, mas é complicado você fazer o tutor gastar esse dinheiro sem esgotar todas as possibilidades, tá? Então, os exames laboratoriais não são importantes, mais importantes que o exame clínico. E sim, eles são considerados exames complementares. Então, você precisa de uma boa avaliação clínica. Afinal, como eu falei, a clínica ela é soberana. Para que você possa definir qual exame você vai pedir. Gatos estressam mais fácil, por isso devem ser manipulados o mínimo possível. Cara, alguns gatos são extremamente tranquilos, mas sim, os gatos tendem a estressar de forma muito mais fácil. E, cara, eu vou ser bem sincero, um gato estressado, eu já fui um gato super tranquilo, que eu costumo atender. Você faz tudo. No dia que eu fui pra coletar sangue, esse gato virou o demônio, rasgou meu braço inteirinho. Depois eu vou procurar foto e eu mando pra você, tá? Cara, rasgou meu braço inteiro. E um gato super tranquilo, tá? Então sim, eles tendem a se estressar de forma mais fácil. Por quê? Gatos tendem a ser muito mais metódicos e muito mais adeptos da rotina. Qualquer alteração da rotina pode promover um estresse. E aí o comportamento de fuga vai fazer com que ele se torne agressivo. A parvovirose só acontece em filhotes? Não. Ela acontece geralmente em animais não vacinados. Tá? E aí pode ser filhote, adulto. Ela é mais comum de ocorrer em filhotes. Tá? Porém, elas podem acontecer em qualquer fase da vida. Obviamente, como eu falei, se o animal tiver vacinado, titulação de anticorpo legal e tudo, esse risco é muito menor. Mas nenhuma vacina protege 100%. A grande maioria delas que a gente costuma usar em clínicas e hospitais, elas têm uma eficiência aí acima de 90%. Mas não é 100%. Então, o risco do seu animal se contaminar, mesmo vacinado, ele existe. O diagnóstico de piometra é sempre cirúrgico? É, sempre cirúrgico, tá? Não adianta você... Existem relatos de tratamento com medicamentos que você vai fazer
com que tem uma abertura da cervix, aquela secreção purulenta vai sair. Bom, antes, deixa eu só um detalhe. A piometra, ela é uma infecção no corno uterino, onde você vai ter o acúmulo de pus ali dentro, tá? Por isso, pio, que é de pus, metra, que vai ficar ali no endométrio, tá? Na parte interna do útero. Então, sim, ela é cirúrgica, porque você predispõe o risco do animal a uma sepse, uma insuficiência renal em função da própria infecção, o animal para de comer, o animal começa a vomitar, tá? Então, sim, toda piometra, na minha opinião, ela sim é cirúrgica. Gato com dificuldade respiratória deve ser manipulado o mínimo possível? Sim. Eu já peguei alguns casos em que foram encaminhados para exame de imagem, para raio-x, gatos extremamente dispneicos, uma dificuldade respiratória absurda, e no manipular para colocar, para fazer o exame, esse animal descompensou e veio a óbito. Então, gato com dificuldade respiratória, a primeira coisa que se deve fazer é estabilizar o paciente. Tá? Evitar manipulação excessiva e estabilizar o paciente. Porque senão o risco desse seu paciente vir a óbito é muito grande. A raça influencia nos diagnósticos diferenciais? Sim, porque algumas raças têm predisposições maiores a algumas patologias. E você saber qual é a raça vai te ajudar e muito em fazer diagnósticos diferenciais de algumas coisas que têm a sua sintomatologia parecida, tá? Então a raça influencia bastante, tá? Outro mito que já foi abordado aqui uma vez foram em duas ocasiões específicas, foi quando a gente teve o episódio com o pessoal do BP Cães e o episódio de cães de detecção, que é o mito de que todos os cães de detecção, eles são viciados, por isso eles localizam mais rápido e mais eficiente algum entorpecente ou algum produto ilícito, tá? Não, na verdade o que eles querem é o brinquedo, eles são condicionados a quando ele achou, ele vai receber uma recompensa. Então ele está condicionado à recompensa e não porque ele é viciado naquela droga específica que ele foi colocado para achar. Tá? Até porque você treina cães para detecção de bomba, de arma, de drogas, de pessoas. Então, ele não é o vício naquilo, e sim o desejo de receber a recompensa. Bom, a gente está aqui, né, abordando um pouco desses mitos do que é um 171 dentro da veterinária. Então, agora também a gente vai ter alguns outros convidados que já vieram aqui falando um pouco também do que são esses 171 dentro da veterinária. Então vamos lá. Se a imagem está bonita, o exame está bem feito? Bom, parece lógico, mas não é bem assim. Todo exame de ultrassonografia vai além de fazer uma imagem. A gente precisa ter conhecimento técnico, anatômico, ajustes perfeitos desse aparelho e o mais importante, que é a correlação clínica com o que está acontecendo com o paciente. A gente precisa localizar estruturas muito difíceis e às vezes bem escondidas. Precisamos também avaliar todos os padrões desses órgãos e precisamos muitas vezes interpretar alterações que são muito sutis. E então a experiência da pessoa que está fazendo a ultrassonografia é super importante. Então, clareando para vocês aqui, uma imagem bonita agrada ao olho, mas o diagnóstico certo salva o paciente. A ultrassonografia é só gestacional, né, doutora? De forma nenhuma. A ultrassonografia é uma ferramenta do cotidiano, diária, dos veterinários, da clínica veterinária, onde a gente consegue avaliar todos os órgãos abdominais, inclusive estruturas bem pequenas escondidas, como as adrenais e o pâncreas e até o ducto pancreático, não só em cães e gatos, mas também em pets não convencionais. Bom, a gente consegue mapear massas, linfonodos, fazer coleta de material biológico, como líquido livre, cistocentese, citologias, punções através de
biópsias Trucut. Então, conseguimos monitorar também doenças crônicas Não, então a ultrassonografia não é só para saber se a cadela está prenha e quantos bebês são. Na verdade, é para a gente saber o que está errado e como tratar melhor esse paciente. E agora eu vou botar fogo no parquinho. Verdade ou mito? A imagem está lá e ela não vai mostrar o que você quer. Verdade? Então, o que a gente precisa entender é que a ultrassonografia, feita de forma tendenciosa para confirmar suspeitas clínicas, ela pode ser muito perigosa. Então, a ultrassonografia ela serve exatamente para a gente investigar o que tem de errado naquele paciente. Esses diagnósticos errados, eles acabam levando a uma interpretação tendenciosa para encaixar a imagem no quadro do paciente. Um exame bem feito, ele responde perguntas, mas ele também levanta hipóteses novas. Então, a imagem não mente, você é que tem que saber escutar o que ela está pronta para te falar. Primeiro mito, a respeito da cauda dos lagartos. Então, os lagartos perdem a cauda quando se sentem ameaçados. Isso chama-se autotomia. E ao fazer autotomia, ele faz vasoconstrição, para de sangrar. A questão é, essa cauda vai recuperar ao longo dela, com vértebras e tudo mais? Não, ela faz uma fibrose, tá? Mas não vai ser uma cauda como a original, tá? Segundo mito, gente, répteis não sentem dor. Isso é mentira, tá? Eles sentem dor, são seres sencientes, têm todo um aparato de inervação, não exatamente como o dos mamíferos, mas também sentem dor, embora eles nem sempre manifestem, tá? Bom, e os coelhos, gente? Assim como os cães, os coelhos comem ração, e nós estamos acostumados a dar ração para tudo que é animal, né? Os animais de produção, os nossos animais pets. Mas e os coelhos, gente? Gente, coelho come pouca ração. A sua base alimentar é de feno, de verduras que não sejam alface, verduras duras para gastar o dente, né? Agora, ração e frutas tem que ser bem pouco, tá bom? Outra pergunta que se fazem muito em aula, gente. Uma vez que eu tenho um animal ilegal, que eu adquiro um animal ilegal, se eu comprar de forma ilegal, numa feira, se eu pego da rua, esse animal eu posso legalizar? Não dá não, gente, tá? Isso aí é a maior pergunta de quem tem animais. A gente sabe que muitas pessoas têm posse, né? Ou é tutora de algum desses animais e não pode legalizar, tá? Os animais, uma coisa que também perguntam muito, né? Em relação aos médicos veterinários. Eu, sendo médico veterinário, eu posso atender, eu devo atender os animais silvestres que chegam à minha clínica? Sim, gente. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, na resolução 829, ela disciplina o atendimento médico veterinário aos animais silvestres. E ela diz no seu primeiro artigo: os animais silvestres e selvagens devem receber assistência médica veterinária independente da sua origem, tá? Independente. Então, não importa se o animal é ilegal, se o animal está com traficante, se o animal tem que ser atendido. Seja ele comprado de um criador comercial, seja ele um animal ilegal. É claro que, uma vez que o veterinário atende, ele faz o cadastro, como normalmente se faz, né? Pega os dados do tutor, endereço, telefone, e se um órgão ambiental exigir essa documentação, o veterinário tem que entregar, tá? Agora, uma das verdades, pessoal, que sempre se fala e realmente é fato, tá? Cebola e alho, sim, eles são tóxicos para os cães, principalmente para os cães, tá? Porque existe um elemento chamado tiosulfato. Tiosulfato vai causar hemólise, que é o rompimento das hemácias e produzir anemia hemolítica. E é bem grave mesmo, tá, gente? O outro que na época de Páscoa a gente vê muito é o chocolate. Chocolate também é tóxico, tá? E não precisa de uma dose muito alta. Então, o chocolate tem até a bromina, que causa também intoxicação nos cães e alterações nervosas neles, tá? Convulsão e tudo mais. Eu já peguei uns casos também bem complicados e na maior parte das vezes não tem antídoto. É um tratamento sintomático, tá? E em relação ao réptil, gente, o réptil é um fascínio, né? Porque o réptil tem toda uma semiologia, todo o exame clínico diferente, né? As questões anatômicas e fisiológicas são bem diferentes
em relação aos nossos mamíferos que estamos acostumados, né? O réptil cresce a vida toda, gente. É claro que ele tem um crescimento maior no início da vida, no meio da vida, e depois ele vai crescendo lentamente, tá? Então, por exemplo, temos casos de jabuti com 100 anos de idade, serpentes com 50 anos de idade, tá? Outra coisa que é curiosa no réptil é o chamado estímulo vagal. É o estímulo do 10º par de nervo craniano que sai da base do cérebro e passa por todo o corpo, e ele regula boa parte dos órgãos, né? Inclusive, ele deixa o animal mais calmo. Então, ele produz chamado bradicardia, bradipneia. O que quer dizer isso, né? Diminui a frequência cardíaca e respiratória desses animais, tá? Então, uma vez que a gente pressiona o globo ocular desses animais, o nervo passando atrás do globo, ele comprime e o animal entra no estado de latência. Acontece em lagartos e crocodilianos, tá? Os mesmos répteis podem fazer a apneia por mais de 15 minutos, embaixo d'água, por exemplo, né? Então é interessante que eles fiquem embaixo d'água ou até na anestesia é comum que eles parem de respirar. Coelha, gente, essas são as coisas mais interessantes. A coelha pode engravidar depois de ter terminado a sua gestação, né? Ou seja, após o parto, num período da lactação inicialmente. Depois de uma semana ela parir, ela já entra, pode reproduzir de novo. Ela, ao ver o macho, ela tem um estímulo, ela entra em cio quando percebe a presença do macho, entra no cio, e o coelho também, o macho, né, na penetração, ele faz com que a coelha ovule. Olha que interessante, gente. Grande abraço para vocês aí, viu? 3 mitos e verdades na endocrinologia veterinária. Mito número 1. Cães castrados não têm doenças hormonais? Infelizmente, isso é um mito. A castração não vai eliminar o risco desse paciente, se ele tiver uma predisposição a ter uma doença hormonal. Na verdade, a ausência de hormônios sexuais pode até levá-lo a ter alterações hormonais. Mito número 2. Doenças hormonais acometem mais as fêmeas do que os machos? Não, isso também é um mito. As doenças hormonais podem acometer tanto machos quanto fêmeas. E terceiro e último mito: cães e gatos diabéticos sempre precisam usar insulina? Isso é uma verdade. Sempre cães e gatos diabéticos vão precisar de insulina, injetável, insulina mesmo, independente do tipo de diabetes que ele tenha, tipo 1 ou tipo 2. É isso, espero que tenham gostado. E aí, galera do Podcast Animal, eu sou a Julie, essa é a Mandioca, somos do Canicross USB e vamos apresentar alguns mitos e verdade sobre o esporte. Somente cães de raça podem participar do Canicross? Não, gente, o Canicross é para todos. Claro que tem alguns cães de focinho achatado que têm um pouquinho mais de dificuldade, né, de respirar, eles podem fazer, só que tem que pegar leve. Inclusive, nós já tivemos aluninhos Bulldog francês, Bulldog inglês e até Pugs, que eram bem ativos. Então, eu analisei e vi que eles tinham condições de participar. E foi uma experiência super bacana, eles foram ótimos. Se você for começar a praticar o canicross com o intuito de virar um atleta, existem raças que têm uma melhor performance, né? Mas também não é garantia de vitória. O melhor cachorro para você praticar o canicross é o cachorro que você tem em casa. Se meu cachorro começar a praticar canicross, quando eu for só passear com ele, ele vai ficar me puxando? Não. O cachorro sabe diferenciar o equipamento. Quando você usa um arnês de tração, uma guia elástica conectada no cinto, o cachorro entende que ele está livre para tracionar. Usando o equipamento normal de costume que ele usa para passear, ele vai entender que ali não é o momento de correr. O canicross é perigoso para o cachorro? Não é perigoso e é totalmente necessário para os cães, que tem que ser praticado com responsabilidade, pensando aos poucos, em horários frescos, em locais seguros, e é totalmente benéfico para a saúde física e mental, tanto do cachorro como do humano. Quando se pesquisa canicross na internet, a gente vê muita imagem do canicross gringo. Geralmente são imagens de competições, de provas, onde você vê que tem muito atleta, os cães grandes, né, correndo pra caramba. Nosso canicross aqui é diferente, é um canicross mais lúdico.
Quando a gente iniciou as nossas atividades, a gente estava bem focada no esporte mesmo, corrida na trilha. Só que a gente via que não tinha muito público, então a gente começou a abrir para caminhada. Tiveram várias pessoas que começaram caminhando, que hoje correm. As pessoas que praticam canicross são mais felizes? Bom, respondo por mim. Eu já pratico há 8 anos, trabalho com isso, mas eu pratico sozinha com a mandioca. E é o tipo de coisa que eu não consigo ficar sem. Pratico umas 2 vezes por semana, sempre ali entre 5 e 10 quilômetros. Mandioquinha sempre fica cansadinha. É algo bem terapêutico, que faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Sim, vocês não precisam ter medo, gente. Experimente, vocês vão ver a maravilha que é, vocês vão ver o quanto os seus cães vão ficar felizes. No mais é isso. Valeu, galera! É verdade que banho demais tira a proteção da pele? Verdade. E por mais chocante que seja para você, tutor de pet alérgico, que dá 2 banhos na semana, que investe em frascos e mais frascos de shampoo dermatológico e não vê melhora, é verdade. Olha só, a pele dos animais, elas possuem 3 barreiras de proteção. A primeira é a camada córnea, a pele. A segunda é a barreira hidrolipídica, o tal do sebo da proteção, grave esse nome. E a terceira são os pelos, eles fazem proteção contra impacto e térmica. Então, sempre que você usa shampoos, a técnica banho para o teu pet, essa camada hidrolipídica, a segunda camada, ela é removida, mesmo sendo um produto hidratante. Então, tem solução, não pode focar no produto, você tem que focar numa estratégia, mas sim, banho demais remove a camada da pele e tira a proteção da pele. Tem outras formas de você tratar um alérgico que não precisa ser com terapia de banho. É verdade que os pets alérgicos não podem comer frango? Mito. Você já ouviu aquele ditado de vó? Ei, coloca esse menino no chão para criar anticorpo? Grave isso aí. O frango, ele é a proteína mais utilizada em todo tipo de alimentação dos animais, principalmente dos nossos filhotinhos. Eu estou falando de animais que comem ração, tá? E esses animais vão comer todo tipo de derivado de frango ao longo da vida deles. Então, se esse animalzinho de cara ele não manifestar uma sensibilidade, logo quando ele começar a comer ração, ele vai acabar manifestando com o tempo. Porque imagina só, você comer a mesma coisa a vida inteira. Então, o corpo ele vai criando uma forma de dar uma repulsa daquilo. Então, não é incomum o frango dar mais problema, mas nem sempre é alergia. E não é excluindo ele completamente da vida que tudo vai se resolver. Ao excluir completamente a alimentação, você acaba debilitando o corpo a reconhecer aquilo. Então, se aquilo não for apresentado de uma maneira devida, sempre que ele for exposto, pode gerar um sintoma exagerado, até mesmo uma crise. É verdade que água nos ouvidos causa otite? Mito! Você já viu algum pet mergulhando na água e ele tem otite depois disso? Não. Porque ele volta do pet shop com otite tem um outro motivo, que é o mesmo motivo de você que dá banho em casa achar que criou uma otite porque deixou a água cair dentro das orelhas. Os produtos e as técnicas de limpeza dos pets alérgicos comumente manifestam reações a produtos de cosmética pet, ou com princípios ativos usados para higienização sintética ou em perfumadas. Os produtos e técnicas de limpeza para pets alérgicos comumente manifestam reações a produtos de cosmética pet, com princípios ativos usados para higienização, que são sintéticos, são em perfumados, seja no pet ou seja na sua própria casa. Então, às vezes, pode acontecer que a água do enxágue do shampoo de tratamento, como clorexidina, acetoconazol, peróxido de benzoíla, pode escorrer para dentro dos ouvidos e isso também pode gerar uma inflamação. Ou ainda pode ser a remoção por tração dos pelos das orelhas. Ah, gente, não arranquem pelo das orelhas, isso é muito perigoso, é doloroso e você tira a proteção natural dessa região. A higienização dos ouvidos pode ser feita em casa com produtos naturais, mas principalmente usando a estratégia certa, respeitando o veículo do produto, a temperatura e a frequência de uso. Vou falar mitos e verdades da alimentação natural para cães. Cachorro pode comer comida de gente. Mito. Comida de gente geralmente tem temperos como cebola, sal em excesso, glutamato monossódico. Tudo isso pode fazer mal para o cachorro, mas a alimentação natural bem preparada, sem esses temperos, é excelente para o seu pet.
A alimentação natural é mais saudável do que a ração. Verdade. Desde que seja feita com orientação veterinária, a alimentação natural traz muitos benefícios para o seu pet. Da mesma forma que alimentos ultraprocessados, como refrigerante, salgadinho, etc., não fazem bem para a gente, alimentos ultraprocessados para cães também fazem mal. E a ração é um alimento ultraprocessado. Dá muito trabalho fazer alimentação natural para cães. Mito. Com planejamento, você pode cozinhar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias até, e preparar as refeições para o seu cachorro e deixá-las congeladas por até um mês. Então, com planejamento e educação adequada, você consegue preparar a comida do seu pet. Cães podem comer frutas e hortaliças. Verdade. Vários deles são ótimos para cães, como abóbora, beterraba, maçã, banana, abacate, sempre na quantidade certa e com indicação do veterinário. A alimentação natural não tem todos os nutrientes que seu pet precisa. Mito. Quando ela é formulada de forma adequada por um veterinário, ela possui todos os nutrientes que seu pet precisa para viver muito bem, inclusive. Pode dar osso cru na alimentação natural para cães. Verdade. Existem algumas ressalvas, como os cães que são muito pequenos ou têm um focinho curto, para eles os ossos são contraindicados. Mas, para a maioria dos cães, ossos podem ser dados na alimentação natural e tem como fazer isso com critério e com segurança. Carne crua transmite doenças. Mito ou mais ou menos? Se você compra uma carne qualquer, ela pode estar crua, ela pode estar cozida, ela vai fazer mal para o seu cachorro. Você tem que comprar carne de qualidade. E o seu cachorro pode comer carne crua sim. Até a gente come carne crua quando come sushi, come sashimi, come quibe cru. Então é só saber preparar adequadamente a carne crua, fazer o congelamento profilático, que é seguro dar carne crua para os pets. Cão precisa variar a alimentação. Verdade. A nutrição ela não é uma ciência exata. A dieta vai se balanceando ao longo dos dias, assim como a gente não come a mesma comida todos os dias, mas conforme a gente vai variando a dieta ao longo da semana, a nossa dieta vai ficando equilibrada. Da mesma forma, a alimentação natural. Ao longo das semanas, você vai variando os ingredientes da alimentação natural e seu pet tem uma nutrição 100% adequada. É mais caro alimentar os pets com alimentação natural do que com ração. Mito. Existem várias estratégias que vocês podem fazer para economizar na alimentação natural e ela vai ficar mais barata do que uma ração super premium ou no máximo o mesmo preço. Só que lembrando, um pet que tem uma alimentação saudável ao longo da vida é um pet que vai ficar menos doente e você, consequentemente, vai gastar muito menos com cuidados veterinários porque o seu pet é um pet saudável. Então a alimentação natural te faz economizar em vários sentidos. Todo cão precisa comer alimentação natural. Verdade. Com os ajustes certos, até cães que têm doenças crônicas como doença renal, câncer, doença cardíaca, todos eles podem se beneficiar da alimentação natural para cães. Esses foram 10 mitos sobre a alimentação natural para cães. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aqui do Dr. Edgar Gomes para o podcast Animal. Valeu, até a próxima. Sorologia positiva para Ehrlichia confirma diagnóstico? Olha, essa é a pergunta de milhões. Sorologia detecta anticorpos e anticorpos indicam infecção presente ou passada. Então, para você fechar com uma sorologia, você precisa ter associado na história do animal, sinais clínicos, hemograma compatível. E o ideal é que você faça PCR também. Anemia é diagnóstico? Olha, exceto numa condição muito específica que chama anemia hemolítica imunomediada, a anemia não é diagnóstico. Ela é só um sinal clínico de alguma doença de base que está causando essa alteração. O bom é que você classificar a anemia, entender melhor o tipo de anemia, te ajuda a direcionar esse diagnóstico. ALT e FA são provas de função hepática? Não. ALT e FA são enzimas que indicam lesão, no caso da ALT, e colestase, no caso da FA. As provas de função são as bilirrubinas, colesterol, ureia, dosagem de glicose, que indicam se está acontecendo um comprometimento do fígado. Mas todas elas fazem parte de uma avaliação hepática. Então quer dizer que você não quer usar um psicofármaco no seu animal porque você acha que vicia. Então, eu estou aqui para te trazer alguns esclarecimentos a respeito disso. Primeiro, quando nós usamos um psicofármaco, nós estamos atuando dentro da sinapse nervosa, fazendo com que ela se regule. O que nós estamos buscando é uma abertura, uma janela, para que o animal consiga melhorar o aprendizado, melhorar a sua habilidade cognitiva, muitas vezes, e fazer com que ele tenha a possibilidade de modificar um comportamento.
Vai ser todas as vezes que a gente vai precisar? Não. E é por isso que você precisa da ajuda de um médico veterinário comportamentalista para te ajudar nessa tomada de decisão. Agora, dizer que o psicofármaco vai fazer com que o animal fique dopado, que o animal fique viciado, na verdade é o oposto do que a gente está buscando. Nós queremos um animal que tenha mais qualidade de vida, um animal que fique mais alerta e que esteja aberto para um aprendizado de novas coisas. Talvez o seu animal precise usar um medicamento por um período de tempo, e é para isso que nós estamos aqui para lhe ajudar. Eu gostaria que você, como cuidador, você fizesse a seguinte reflexão: será que compensa mesmo passar um grande período da vida do seu animal, talvez uma vida inteira de sofrimento, ao invés de buscar ajuda e tomar um medicamento? Uma outra reflexão também que eu gostaria que você fizesse é o seu rim, o rim do seu animal, ele adoece, o coração adoece. Por que você acha que o sistema nervoso não adoece? Porque você acha que o sistema nervoso também não precisaria de medicamentos ocasionalmente. Então, pense bem a respeito disso e trabalhe com o seu médico veterinário comportamentalista para que ele possa ajudar o seu animal a abrir uma janela e que ele possa modificar um comportamento que possa estar trazendo sofrimento para ele e para a sua família, certo? Muito obrigado. Aí. É normal um bulldog roncar porque ele é um bulldog. Isso é um mito. Nenhum paciente deve respirar com o som de vibração de vias aéreas, sejam elas superiores, como no caso do ronco, sejam elas inferiores. Todo paciente que tem um som de ronco, ele tem uma redução do espaço por onde o ar passa, e por isso não é normal, apesar de ser comum, um bulldog roncar, assim como nenhum outro cão braquicefálico. O ecocardiograma é o único exame pré-operatório necessário para todos os pacientes que vão passar por uma anestesia. Isso é um mito. O ecocardiograma e o eletrocardiograma são exames diferentes que avaliam diferentes situações do coração e que são complementares. Não existe um exame ser superior ao outro. O eletrocardiograma ele é fundamental em todo o procedimento anestésico porque ele avalia o ritmo do coração, enquanto o ecocardiograma pode ser indicado, por exemplo, para todos os gatos e para cães mais idosos ou cães com alterações hemodinâmicas para a gente avaliar a função do coração, assim como a sua anatomia. Nem todo gato cardiopata tem sopro. Isso é verdade. Nós sabemos que muitos gatos não têm nenhum sintoma clínico, bem como nenhuma alteração na ausculta cardíaca e têm cardiomiopatias importantes. Por isso, não é incomum um gato em emergência, com edema pulmonar, com efusão ou com tromboembolismo, ser diagnosticado com uma cardiomiopatia. Por isso, é fundamental o exame ecocardiográfico nessa espécie uma vez ao ano. Não há tratamento medicamentoso que consiga reverter os colapsos de traqueia e de brônquio. Isso é verdade. Nós sabemos que existem medicações condroprotetoras, aquelas mesmas utilizadas para as articulações ortopédicas, que são usadas para tentar controlar o sintoma clínico do colapso de traqueia e de brônquio, mas ainda não há uma comprovação científica do seu efeito, apesar de não ter efeitos colaterais. O tratamento clínico ele se baseia em melhora dos sintomas clínicos e da redução de inflamação dessa traqueia e desse brônquio. O tratamento cirúrgico com colocação de stent já é amplamente utilizado para a traqueia e inicialmente utilizado também para os dois brônquios principais. Então, quadros de broncomalácia, daqueles colapsos mais generalizados dos brônquios, não tem nenhum tipo de correção cirúrgica. Cães morrem de infarte. Mito. Nós sabemos que os cães têm como maior casuística de morte súbita as arritmias ventriculares em maior grau e em menor porcentagem as bradiarritmias. Há relatos de infarte em cães não causando morte súbita, em que a gente vê pequenas áreas do miocárdio com infarto, então com uma perda de contração e de função desse miocárdio. Diferente de humanos, cães e gatos têm o sistema de irrigação do coração das coronárias, então, mais desenvolvido, o que não leva à morte súbita, como a gente vê, então, na medicina humana. Mitos ou verdades? O prontuário afasta processo. É mito. Outro mito? O médico veterinário não trabalha com a saúde dos homens. Puta mito, hein? Outro mito ainda que pode acontecer
é que eu não preciso anotar nada no prontuário. O cara é meu amigo. Você quer um outro mito muito comum, né? É que o veterinário ele trabalha somente em clínicas, consultórios ou hospitais veterinários. Não, a medicina veterinária é muito grande. Oi, gente, a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre a fisioterapia em animais silvestres. Primeiro só existe fisioterapia para cães e gatos. Mito: a fisioterapia pode ser feita em qualquer espécie, desde animais pesando 5 gramas a animais pesando meia tonelada, né? Qualquer animal que chega pra gente, a gente tenta, não importa tamanho, tipo, se voa, se não voa, qualquer animal, a gente tenta. A fisioterapia deve ser iniciada o mais cedo possível num pós-cirúrgico. É verdade. Iniciando no pós-imediato, a gente consegue reduzir o tempo de internação desse animal também, de recuperação, principalmente falando de animais de vida livre, né? Em que a gente precisa que ele fique aqui o menor tempo possível para que a gente consiga fazer uma soltura desse animal, possivelmente, né? E aí a gente reduz as complicações, possíveis complicações, né? Reduz o tempo, né, de internação e reduz as recidivas também. O uso de aparelhos é fundamental na reabilitação de animais silvestres. Mito: nós não precisamos de aparelhos como eletroterapia, magnetoterapia para a gente reabilitar um animal de vida livre, principalmente porque o tempo necessário para os animais ficarem nesse aparelho e a gente ter algum resultado positivo é muito grande, pensando em animais de vida livre que a gente não, às vezes não tem esse tempo de manejo com o animal, por conta de estresse, por qualquer outro motivo. Mas a gente consegue reabilitar muito bem com a cinesioterapia. Então, apenas a movimentação do animal, colocar ele para fazer os estímulos fisiológicos dele, tomar um sol, bater uma asa, correr um pouco. Só isso já é a virada de chave numa reabilitação de um animal de vida livre. E queria agradecer. Obviamente, nesse episódio especial de número 171, a gente optou por tentar ver o que é 171 na veterinária e o que não é. Tá? Obrigado por assistir a gente até agora. Dizer que ainda vem muito mais episódios pela frente. Agradecer bastante, realmente, a todos os convidados que vieram. Alguns trouxeram também alguns mitos que existem dentro da veterinária, dentro de cada uma das suas áreas, tá? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, tem esse estúdio de podcast, tem estúdio fixo, tem estúdio com chroma key, tem uma equipe de produção excelente, tá? E dizer que é isso. E até semana que vem.